Pamela, tem um paciente que faz uso de ácido fólico e AS. Preciso de algum exame complementar para fazer uma cirurgia? Bom, vamos entender um pouquinho esse paciente. Tem um mantra que eu falo que vai te ajudar bastante, tá, Júnior? Eu falo assim: quando o paciente diga-me quais medicamentos você usa, que te direis quais patologias tens. É mais ou menos o 11º mandamento, tá? 11º mandamento é esse. Por que eu tô falando isso? Porque olha só, se o paciente usa ácido fólico, possivelmente o paciente está com alguma deficiência nutricional. E ó, eu vou abrir para você aqui ao vivo, tá? Vou mostrar aqui para vocês que, pô, o ácido fólico para que é? Eu não sei, não decorei, eu também não tô lembrando agora. Mas ó, beleza, ó, o ácido fólico é ou a vitamina B9, é do complexo B e ajuda na formação de hemoglobina. Então, possivelmente é um suplemento para pacientes que estão gestantes, para nutrir o bebê e também para pacientes anêmicos, tá? Quando a gente tem deficiência de hemoglobina, a gente tem um quadro anêmico, certo? Então, possivelmente, pode ser que esse paciente esteja utilizando ou para uma suplementação nutricional mesmo, o paciente está com uma deficiência de ácido fólico, que é um tipo de vitamina, como a gente citou, né, do complexo B, ou porque o paciente está com quadro anêmico, tem algo envolvido em relação a isso. Então, a gente tem que entender o porquê que aquele paciente está tomando medicamento. É extremamente importante, Júnior, você já deu o primeiro passo de investigar, né? A gente tem que saber quais são os medicamentos que o nosso paciente está utilizando, incluindo os suplementos, as vitaminas, tudo isso é importante para a gente, ok? Vale uma live só para a gente falar sobre isso. Só que, além de saber o medicamento, eu preciso entender para que o paciente está utilizando ele, né? E você pergunta para o paciente, por que o senhor está tomando o ácido fólico, né? O que tá rolando? O que está acontecendo? E aí o paciente vai te dar norte, o médico prescreveu por causa disso, daquilo e tal. E a partir dali, Júnior, demanda muito, né? A partir dessa informação, isso vai nortear a nossa conduta, ok? Então, ele pode, como eu falei, estar tomando ácido fólico por N motivos, né? E a gente precisa entender o porquê, que aí sim isso vai ser bem importante para minha conduta no caso de uma cirurgia. No caso do AS, se for o AS, que eu imagino que seja, o AS é o ácido acetil salicílico. É um analgésico, mas esse também é um medicamento que faz uma ação antiagregante plaquetária. Olha a importância de a gente investigar um pouquinho mais em relação aos medicamentos, às patologias que o paciente tem, né? Assim a gente consegue ter uma panorâmica do paciente, digamos assim, um panorama, né, do paciente. É uma panorâmica sistêmica, basicamente, ok, docs? Então, para que o paciente utiliza a AS, Júnior? Possivelmente é um paciente que tem um histórico de doença cardiovascular, de algum evento adverso cardiovascular, como um infarto agudo, um AVE, ou o paciente pode ter um quadro arrítmico, ou o paciente pode ter um quadro de insuficiência cardíaca, e aí o paciente faz uso disso, ou o paciente teve uma trombose venosa profunda, e aí o paciente utiliza essa medicação preventivamente, né, para evitar que ele tenha um novo evento cardiovascular, um novo evento adverso cardiovascular, ok? Então, aí, se a gente está pensando na cirurgia, então, a primeira dica que eu falei para você, entenda o porquê o paciente está utilizando esse medicamento. O ácido fólico, se for por causa de um quadro anêmico, eu sugiro você, com certeza, solicitar um hemograma para o seu paciente, né? Com certeza, solicitar um hemograma, que você perguntou sobre o exame de sangue. Agora, em relação ao AS, você vai ficar espantado, Júnior, mas não tem nenhum tipo de... Não tem indicação da gente solicitar exames de sangue, como, por exemplo, o coagulograma. Por quê? Porque, olha só, docs, olha só como a gente entender os porquês, entender todo o contexto de um paciente com atração sistêmica, evita tanto nós termos uma intercorrência médica, como nós sermos mais resolutivos, sermos mais seguros para o nosso paciente. Gente, eu já solicitei coagulograma para um paciente que toma AS. Eu já passei essa vergonha. Eu sei que possivelmente vocês já passaram também. Por quê? Porque eu não tinha noção que o AS é um antiagregante plaquetário.
ele não interfere nos fatores de coagulação. Quando a gente pede um coagulograma, é isso que ele mostra pra gente. Ele mostra pra gente fatores de coagulação. E o AS não mexe em nada disso. O AS, ele vai trabalhar na funcionalidade da plaqueta, e não é nem na quantidade, na funcionalidade dela, tá bom, Júnior? Então, a dica que eu te dou é, se você tiver que pedir algum exame nessa situação, por causa desses medicamentos, tá? Não sei qual as outras alterações sistêmicas que seu paciente tem, tudo bem? Então, pode ser que ele seja um paciente hepatopata, aí a gente tem outros exames de sangue que a gente poderia solicitar, né? Cada paciente com alteração sistêmica vai me exigir um tipo de exame de sangue diferente, para eu avaliar em especial qual a gravidade daquele paciente. Isso vai me nortear na minha conduta cirúrgica, vai me nortear na minha prescrição medicamentosa, ok? Então, primeira dica, entender qual é a patologia que o paciente tem. Levando em consideração só esses remédios, você só iria, no meu caso, eu só iria solicitar hemograma, certo? Para entender se for uma situação de quadro anêmico, né? O motivo do paciente estar fazendo uso de ácido fólico, como que está esse quadro anêmico. Fechou? Tudo bem? Espero que eu tenha te ajudado aí.